Olá, estamos de volta com mais um episódio do Conexão AU Entrevista. E hoje nós estamos recebendo aqui o meu ex-colega, né? Tivemos a gratitude de trabalharmos junto enquanto o André atuava como jornalista, agora ele está atuando como palestrante, né? Esteve recentemente numa imersão na Amazônia. É uma honra te receber, André Piovesan. Seja bem-vindo. Olá, Márcia. Olá, amigos, internautas, ouvintes, leitores do Jornal Uruguai. É uma imensa satisfação, Márcia, estar aqui para contar sobre o meu trabalho, que é levar palavras positivas contra o bullying. E agora, contar sobre a minha imersão até o povo do Pássaro Azul, numa aldeia Xanenauá, no município de Feijó, no Acre. Foi um trabalho, uma imersão incrível, uma vivência magnífica, e tudo isso eu vim para compartilhar com todo mundo. André, tu é natural de Frederico, né? Tu estudou na UFSM, tu atuou como jornalista, teve outras frentes da tua área profissional também que tu defendeu, mas acabou que tu emergiu nesse mundo das palestras, né? Como é que isso aconteceu e por que tu escolheu esse tema do bullying que tu tá trabalhando fortemente, então, em toda a região? Nós sempre trabalhamos com comunicação. Desde que eu me lembre, trabalhar como profissional, sempre foi atuando como comunicador. A gente foi colega, como tu falou, eu trabalhei em outros jornais e outros meios de comunicação, trabalhei como assessor de imprensa em prefeituras, mas sempre com comunicação. Esse é o meu propósito de vida, me comunicar. Então, entendendo isso, a gente foi construindo e entendendo novos caminhos, novos trajetos que a gente poderia estar desenvolvendo. Hoje eu trabalho de forma exclusiva com palestras sobre prevenção e proteção contra o bullying. A gente desenvolve esse trabalho em escolas municipais, em escolas estaduais. E essa missão de vida, ela surgiu após a gente ter um caso de bullying na minha família. Meu menino, mais velho, teve um problema numa escola onde ele estudava e não deixaram ele jogar a intersérie. Tem um campeonatinho lá dentro da escola, né? E ele não pôde, um colega não deixou ele jogar a intersérie. E isso deixou ele muito triste. Quando eu conto essa história das minhas palestras para as crianças e para os adolescentes entenderem de onde veio essa vocação para falar sobre bullying, para levar palavras de compreensão para as crianças e para os adolescentes. Naquele momento, eu recebi a foto no grupo do WhatsApp da turma, e a prof me mandou a foto com o time que jogou a interclasse e todos eles com medalha. E todos eles sorrindo. Mas o Levi não estava sorrindo. O Levi estava com um sorriso amarelo. E na hora eu entendi, meu filho não é assim, meu filho é espontâneo, é feliz o tempo todo. E eu fui conversar com a Diri, mostrei a foto, a Diri entendeu, chamamos a prof de educação física, ela entendeu aquilo também. E aí o menino e os seus pais foram chamados. E aquele menino, além de não deixar o meu filho jogar, porque ele era o melhor da turma, ele levou 2 medalhas para casa. E o Levi ficou triste, porque todo mundo tinha medalha, mas ele não. E aí o colega trouxe a medalha de volta, e o Levi ficou feliz, ficou contente, ficou orgulhoso que ele também ganhou uma medalha. E aí isso motivou a gente a começar a estudar e entender o que é o bullying, o que é esse tema tão relevante e tão importante e que machuca tanto. Hoje tem muitas crianças que sofrem demais por causa do bullying. E isso eu vou falar durante a entrevista. Então, justamente esse seria a próxima pergunta que eu queria que tu nos respondesse, de que forma o bullying afeta as crianças, os adolescentes, as famílias, às vezes até os professores e a escola, né? Porque, como tu diz, é uma palavra tão presente, mas que às vezes a gente não consegue avaliar a dimensão dos impactos que a prática do bullying traz para as pessoas, né? E hoje eu vim de cocar para chamar mais atenção ainda, porque o bullying ele é extremamente necessário ser discutido. Tem que conversar, tem que falar sobre bullying. Ah, mas hoje em dia tudo é bullying. Márcia, é isso que eu ouço de muitos adultos. Adultos que sofreram bullying quando eram crianças, quando eram adolescentes. Ah, mas na minha época eu ouvia aquelas coisas que me deixavam triste, entrava aqui, saía aqui e tava tudo bem. E a gente, às vezes, inconscientemente fala isso, né? Porque realmente, agora analisando, eu fui vítima de bullying.
Quem E não fiz foi, Márcia? bullying. Exato. Né? Quem não foi vítima e quem não fez bullying quando era criança. E aí, para esses adultos que me perguntam, e ficam, a grande maioria fica sem resposta para mim. Eu pergunto como é o teu relacionamento com a tua esposa, ou como é o teu relacionamento com o teu marido, como é o teu relacionamento com as tuas crianças. Como é que é o teu relacionamento com os funcionários? Você trata as pessoas bem ou você tem dificuldades de controlar as próprias emoções quando um pico de estresse acontece com você? Quando você passa por uma situação ruim, você controla as emoções ou você se estressa e sai xingando todo mundo? Será que esse comportamento, talvez um pouco descontrolado, não tem origem lá na infância, quando sofreu bullying e foi injustiçado por alguém, ou alguém falou uma coisa que tu não queria ouvir, ou que você não merecia, ou você foi empurrado, ou passou algum tipo de humilhação? O bullying causa coisas horríveis, causa traumas, causa bloqueios, constrói crenças limitantes dentro da cabeça das crianças e dos adolescentes. Faz eles entenderem que às vezes a vida não é feita para ser feliz. Por isso que nós temos casos de adolescentes e pré-adolescentes que tentam suicídio, que tentam e se automutilam. Eu vou trabalhar daqui uns dias e já trabalhei em vários municípios onde adolescentes, pessoal, e isso é triste de ouvir falar muito mais, se automutilam, se cortam para chamar atenção, porque não recebem atenção dos pais, porque os pais estão doentes e eles não buscaram curas internas emocionais, porque tiveram problemas quando eram criança. Eu sofri muito bullying quando era criança. E nessas palestras eu vou relembrando casos. Na semana retrasada, antes de eu ir fazer a imersão na Amazônia, eu fiz uma palestra e lembrei, puxa vida, passei por uma situação de bullying, olha só, conversando com as crianças, e aquilo, entendendo aquele bullying que eu sofri naquele momento, lá na minha infância, me curei daquilo, entendi que aquilo me atrapalhava em uma outra coisa. Márcia, em relação ao bullying, eu sempre coloco para as pessoas a seguinte situação. Tem municípios que não gostam de levar palestras de bullying nas escolas, porque é investimento, tem que gastar dinheiro, não é investimento, é gasto em alguns lugares. E eu deixo a seguinte mensagem. Pensa só, lá em determinada escola tem uma criança. Essa criança tem um grande potencial. Todas as nossas crianças, pai, mãe, adulto que esteja assistindo e ouvindo essa entrevista, esse podcast, será que a sua criança ou adolescente não tem um grande potencial, um talento imenso dentro dela guardado? E aí, lá na escola, onde não são feitas ações contra o bullying... E, pessoal, quero deixar claro aqui, Márcia, que não estou citando nenhuma escola, tá? Não quero dizer que ninguém aqui não trabalha, porque todas as escolas onde a gente conversou, todas têm o interesse e têm a vocação para trabalhar contra o bullying, em prol das crianças. Mas naquele lugar onde que não tem o interesse, não é da caminhada daquela escola fazer esse tipo de trabalho. Ou ainda não viram a importância, né? Exato. Talvez tenha uma criança com um potencial de liderança muito grande lá. Mas em algum momento da caminhada dela, ela sofre bullying. Porque ninguém falou que ele não precisava ficar guardando aquilo dentro da cabecinha dele. Aí bloqueios começam a ser criados dentro da cabecinha da criança e a liderança dela começa a ser esmagada por palavras ruins. E ninguém conta para ela, criança, adolescente, tu não precisa ficar lembrando disso, deixa para lá, deixa passar, porque ela não sabe que ela pode deixar para lá. E um prefeito, ou um vereador, ou um grande empresário, um cientista, um escritor, daqui a pouco não consegue se desenvolver do jeito que poderia por causa do bullying. E nós perdemos uma liderança, nós perdemos um grande talento por causa do bullying. Sabe que esses dias eu estava conversando com o Ramir Severiano, né? Um empresário, né? Gigante aqui de Frederico. E ele disse que ele era tratado como uma pessoa muito espoleta na aula. E então isso incomodava. E naquela época, claro, a educação ela evoluiu também como tantas outras coisas, né? E naquela época ele era visto como bagunceiro. Então ele foi expulso de várias escolas, mas ele era uma pessoa com uma grande capacidade de criação criativa e empreendedora. Então, hoje em dia, como tu falou, as escolas que se preocupam com isso conseguem identificar, né, esses perfis e eles são trabalhados de forma diferente. Mas, infelizmente, ainda existe muito bullying, né, que pode atrapalhar também o desenvolvimento de pessoas, como tu disse, que seriam grandes profissionais, grandes pessoas, né? Exato, e isso é bem real, não é uma invenção para a gente chamar atenção para o podcast ou para chamar atenção pelo assunto ou para eu vender palestras. Não, isso é real, porque eu trabalho com as minhas crianças isso. Eu trabalho o tempo todo com as minhas crianças.
Vocês estão fazendo bullying com alguém? Vocês estão sofrendo bullying de alguém? Vocês estão vendo alguém fazendo bullying com alguém? Eu pergunto, porque eu não quero que isso aconteça. Não posso permitir que isso aconteça, porque isso traz coisas ruins, isso constrói coisas ruins. Coisas boas são construídas com palavras positivas, com energia boa, energia gostosa, quando a gente fala pra frente, quando a gente pensa pra cima. É assim que constrói coisas boas. E depois eu falo como que a gente pode combater o bullying. E Que o é muito legal. André sempre foi bastante positivo, né, André? Quando a gente tinha aqui na correria da redação aquele estresse que é normal do jornalismo, né? Infelizmente é uma atividade que a gente não consegue controlar, né? O que está acontecendo, mas o André sempre tinha uma palavra positiva, eu tô indo e vou ir, vou conseguir, e isso sempre motiva, porque nem todo mundo tem essa garra sempre, né? Então isso é bom compartilhar que a gente vivia isso nas redações também. André, e tu lembra de algum exemplo, algum caso que te marcou? Porque nessas palestras tu interage com as pessoas e talvez tenha tido vários casos que te chamaram a atenção, mas algum que tu queira compartilhar com quem está assistindo? São muitos casos. Ah, todos os municípios onde eu trabalho, eu incentivo as crianças a falarem. As nossas palestras, para o pessoal poder entender, eu trabalho com crianças de primeira série até o 9º ano do ensino fundamental. Nossas palestras são divididas, a gente separa as turmas em virtude devido às palavras que a gente utiliza, ao tom de voz, às cobranças, ao volume da voz. Tem histórias que as criancinhas podem ouvir, tem histórias que as criancinhas não podem ouvir. Então, primeira, segunda e terceira série é um tipo de palestra. Quartas e quintos anos é outro tipo de palestra. Sexto a nono é outro tipo de palestra, porque lá a gente fala sobre pornografia. E aqui eu já deixo um convite para os adultos, para os pais que tenham filhos que, se ainda não falaram sobre pornografia, sobre sexualidade, sobre homem conversar com homem e mulher com mulher, fale, tá? Não tem um dia certo, não existe aquilo. Ah, mas eu acho que a minha criança não está pronta. Não, ela está pronta sim, porque se você não falar com a criança ou com o adolescente sobre esse tipo de assunto, alguém vai falar. Ou o influencer vai falar. E talvez quando o influencer falar ou ele assistir um conteúdo ruim lá na internet, o resultado vai ser bem ruim. O resultado vai ser desastroso dentro de casa, porque coisas ruins poderão ser construídas. E eu não estou falando aqui sobre gênero, tá? Eu estou falando sobre outro tipo de situação muito pior, que a gente já viu. Mas as crianças, Márcia, eu faço elas se entregarem nas palestras, e elas fazem perguntas, elas dizem, professor, o Augusto ali, ou o Pedrinho faz bullying comigo. E eles apontam o dedo. Os pequenininhos, eles não têm receio de falar. Isso é incrível, né, a espontaneidade deles. Mas como todos são espontâneos, alguns são espontâneos ao extremo. E muitas crianças acabam chorando nas palestras, porque eu permito que elas façam isso. Porque quando a criança chora, ela está se curando de coisas ruins. E vários casos. Eu não vou citar o município, nem escola, nem nomes, mas eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. Teve uma escola, o menino de segunda série, talvez. O auditório estava lotado. E tinha 2 filas de crianças sentadas no chão, porque nós tínhamos que falar para todas aquelas crianças, não tínhamos como separar em grupos, porque elas faziam parte da mesma escola e do mesmo grupo de faixa etária. E era o momento das crianças fazerem perguntas, e um menino na minha direita, ele estava sentado no chão e eu não vi que ele estava com a mão erguida me chamando. E a prof me falou, André, ele quer falar. E aí eu fui lá, me abaixei, pedi desculpa por não ter visto ele, e eu perguntei o nome dele. Qual que é o teu nome, pequeno? E aí ele falou, é João, professor. João, pode falar. E aí ele começou a chorar. Agora vocês imaginem, não era minha criança, mas eu sei que ele tinha 8 aninhos, e ele começou a chorar na minha frente. Eu baixei o microfone, cheguei bem pertinho dele e perguntei, o que aconteceu, João? Professor, eu não aguento mais que me chamem de João Gordo. Isso é um caso. Aí tem outros casos que também são muito tristes, que são relacionados a racismo. E tem um outro menininho, e uma menina, ela, 7ª série talvez, ela parou na minha sentadinha, levantou a mão, eu vi que ela já estava com os olhinhos marejados assim, e aí ela me perguntou, professor, eu posso falar? Pode. E aí ela começou a soluçar chorando, porque ela tinha um namoradinho. E o primo dela disse bem assim, vocês não merecem ser felizes porque vocês são um casal de macacos. E as crianças, esses jovens, quando eles contam isso, a ofensa que eles recebem
não é da boca para fora. Essas ofensas, elas têm como objetivo atingir o coração, para esmagar, para acabar com a felicidade. E é isso que deixa a gente mais triste. São 2 exemplos de muitos. Orelha de fusca. Às vezes as crianças contam cada apelido, assim. Os apelidos, Márcio, são os que mais machucam. Porque tu inventar um apelido, 99% das vezes o apelido ele é relacionado a algum defeito, alguma diferença, alguma situação física das crianças ou dos adolescentes. Sempre está relacionado a algo que já incomoda a criança ou adolescente. É aquela questão física. Existe tanta criatividade, Márcia, em criar apelido nessas crianças, que se usassem toda essa criatividade para coisa boa, gente, longe. A NASA pegaria todas as nossas crianças. Isso é uma criatividade muito grande, é uma inteligência muito grande que as nossas crianças têm. Eles têm muito potencial. Mas os pais, eles precisam identificar. Pais, eu vou deixar uma pergunta aqui, Márcia, isso eu quero sugerir para ti, para levar para textos jornalísticos teus em outros momentos. Pai, mãe, adulto, você sabe quais são os pontos fortes da tua criança? Quais são os pontos fortes do teu adolescente? Quais são os talentos dele? O que ele faz de bem? Eu sei o que os meus filhos fazem de bem. Quais são os potenciais e o que eles podem ser no futuro? O futuro deles é deles, eles que decidirão. Mas quais são os pontos fortes deles? Vou estender essa pergunta, Márcia. Adulto, você sabe quais são os teus pontos fortes? Às vezes a gente não identifica e demora uma vida inteira, né? E qual é o teu propósito de vida? Eu estava falando com a Márcia antes de começar o podcast. Qual é o teu propósito de vida? Qual a tua missão de vida? Ou é só juntar dinheiro, pagar boleto e reclamar da segunda-feira? São perguntas que a gente ouve nas nossas imersões, que a gente ouviu na Amazônia, sobre coisas importantes, para entender qual que é o sentido da nossa vida. Se a gente não entende qual é o sentido da nossa vida, a gente vai fazer só aquilo que consegue, que dá tá acontecendo e vai vindo e tu vai fazendo no automático. Para daí, resolver né? a vida naquele dia, naquela semana, naquele mês. Não aquilo que vai completar a tua existência para o resto da tua vida. Eu levei muito tempo para fazer a transição de carreira de jornalista para palestrante. Hoje eu finalmente estou entendendo, mas isso são 4 anos, não é pouco tempo. E foram muitas lágrimas também. E muito estudo, né? Muito. Porque tu não sai falando para um público do nada, Exatamente. Né? E quando você sente o que você tem que fazer, é aí que vai dar graça na vida. É aí que você vai encher os teus olhos com lágrimas que vão brotar lá do fundo do teu coração, cheias de felicidade. O propósito de vida completa a nossa existência. E é isso que a gente tem que ir em busca. André, em relação às redes sociais, né? A gente sabe que cada vez mais cedo se tem contato, né? Com, seja a tela do celular, seja o computador, enfim. Como é que tu orienta os pais em relação ao tempo de tela, a idade? Eu não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe de casos, né, que infelizmente jovens são influenciados por esse meio, e aí pelo contato do pai não ser tão, da mãe não ser tão próximo, às vezes as coisas acontecem, né, e infelizmente não são coisas boas. Primeiro, o adulto não pode ter preguiça de brincar com as crianças, não pode ter preguiça de ficar um tempo e passar um tempo com o seu adolescente. Não pode querer pegar, não, agora eu tô cansado, pega o celular aqui, vai lá, me deixa em paz. Não dá pra pensar assim, né? Um adulto não pode pensar assim, um adulto tem que ter responsabilidade, tem que assumir essa responsabilidade perante a sua criança, perante o seu adolescente. Tem que ir lá brincar, senta no chão, vai brincar com pecinha, brincar com bolinha de papel, com qualquer coisa pode se tornar um brinquedo com uma criança. Mas nós temos que dar aquilo que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo. Se nós não tivermos a decência de dar o nosso tempo para as crianças, elas vão usar o celular. E usando o celular, e a maior parte dos casos, e isso é de vivência que a gente absorve com a experiência, os ensinamentos e as informações que a gente recebe dos municípios onde a gente trabalha. A maior parte dos pais não tem, por exemplo, o Google Family Link instalado e configurado no celular para permitir que a sua criança, seu adolescente só consuma conteúdos até a sua faixa etária. Tá? Consome de forma livre. O que os influencers querem hoje, Márcia? Eles querem visualizações, porque eles ganham dinheiro. E o que tem que conteúdo que os influencers estão colocando para as nossas crianças e adolescentes? Só Deus sabe. E quando é só Deus que sabe, aí o bicho pega. Como é que o pai não sabe o que o filho está assistindo? Será que o filho não está assistindo alguma coisa relacionada a coisas proibidas? Sobre criminalidade, sobre consumo de droga?
Como é que vai saber? Vai saber como? Não, meu filho não assiste esse tipo de coisa. Tem certeza? Então, esses são... E uma imersão que eu fiz nesse final de semana, uma das perguntas que mais ressoou dentro de mim foi isso. Você se autoavalia durante o dia a dia? Será que os pais que podem estar assistindo isso se autoavaliam em relação ao que os filhos estão consumindo, a sua entrega para as crianças e para os adolescentes? E, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui que esse tipo de coisa, esse tipo de informação, tipo de pergunta, de fala que eu tô fazendo aqui, se faz sentido para ti, tu tem que levar pra frente. Ah, tu tem um vizinho, tem um primo, tem um amigo lá, um conhecido que tu sabe que tá meio assim, vai lá e fala. Ah, não, mas eu não vou me meter na família. Mas não é essa questão de se meter, é talvez salvar a vida de uma criança, salvar a vida de um adolescente, salvar uma família. Às vezes a gente que não quer se meter, tá, mas daqui a pouco se tu falar e a pessoa lá ficar braba, ótimo, é pra afastar. Mas talvez aquilo lá, 2 semanas depois, vai dar um despertar na mente da outra família e vai conseguir salvar uma criança que estava assistindo coisa ruim ou estava usando um aplicativo que não devia, tipo o Discord, que tem muitos adolescentes usando e entrando no meio para aprender coisas que não precisam. E que não devem, né? Crianças, Márcia, não podem jogar Free Fire. O Free Fire é a partir de 14 anos e crianças jogam Free Fire. Pessoal, vou deixar uma pergunta aqui e lá no final eu dou a resposta. Pode ser, Márcia? Pode. Se você, pai, mãe, adulto, prof, souber o que significa a expressão só na capa, coloca no comentário depois no podcast. E lá no final eu digo o que significa. Combinado. André, e ainda em relação à questão das redes sociais e da internet. Não são só as crianças e os adolescentes que podem ser um problema, porque afinal a gente está falando então também dessa questão do apoio, do controle dos pais, né? Mas quando o respeito também vem a falta de respeito vem também do adulto, porque a gente vê que parece que as redes sociais são terra de ninguém, né? Todo mundo se acha especialista em alguma coisa para ir lá e criticar, às vezes, um produto, um trabalho que está sendo feito, né? Sem mensurar o impacto que essas palavras que ficam ali registradas vão causar nas pessoas, porque às vezes a legislação ainda não consegue, né, responsabilizar as pessoas pelo que elas estão deixando ali. Mas e o impacto na vida de alguém, daquela pessoa que talvez, às vezes, tenha sua autoestima totalmente destruída por um comentário que não é positivo e que não é construtivo e que não traz nada de bom. Márcia, eu acredito que a gente só fala, a gente só age, a gente só entrega para os outros aquilo que a gente tem dentro da gente. Se eu sou uma pessoa motivada, se eu sou educado, se eu sou animado, é assim que eu vou agir, é assim que eu vou tratar os outros. Se eu dou um bom dia agradável, é assim que eu estaria esperando um bom dia de volta. Agora, se o bom dia não vier bom, vier aquele bom dia só se for para ti, ou aquele bom dia silencioso que eu dou bom dia e para dentro, a pessoa não tem nem a capacidade de devolver o bom dia, é isso que a outra pessoa estará entregando. Mas é minha escolha ficar abalado, ser abalado por isso, ou continuar sendo quem eu sou. Nós estávamos falando sobre comentários nas redes sociais. E pessoas que vêm lá e escrevem um monte de besteira, porque tem um monte de especialista em tudo que é coisa, né, Márcia? A gente encontra especialista em todas as áreas a universidade do Facebook, dizem, né? Impressionante, mas ninguém sabe de nada, só gosta de dar opinião. Poucas pessoas sabem de verdade das coisas. E quem sabe realmente das coisas não vai lá escrever, é verdade. Então, quando você vai fazer alguma coisa, e eu vou trazer um case aqui. Uma palestra que eu fiz no município, a menina, nos 10 anos, 11 anos talvez, ela me falou bem assim, que ela gosta de desenhar. Ela desenha muito bem. E a mãe dela fez um Instagram para ela. E a mãe dela cuidava do Instagram. E ela começou a postar os desenhos dela. E ela falou que foi o 3º desenho que ela postou e veio uma menina. Ela não disse a idade dela, mas falou que era uma outra guria. E escreveu bem assim, podia estar lavando a louça em vez de ficar postando essas porcaria aí. A menina me contou que excluiu a conta do Instagram. E eu perguntei pra ela, por quê? Porque eu me senti envergonhado e fiquei muito triste com aquilo lá. E eu respondi bem assim pra ela, aquele comentário não mostra quem você é, aquele comentário mostra quem a pessoa que escreveu é. O que ela é, o que ela tem dentro dela. Nós não podemos basear a nossa vida pela opinião dos outros. Isso todo mundo já sabe, só precisa ser relembrado às vezes. Nós precisamos desenvolver autoconfiança. E o bullying, Márcia, ele é combatido de dentro para fora, com autoconfiança.
Nós não podemos ficar escutando besteira dos outros, não precisamos ficar escutando coisas que os outros falam ali para botar a gente para baixo, como aconteceu com essa menina. Ah, devia estar lavando a louça em vez de estar desenhando. Mas o que será que essa pessoa que comentou isso queria dizer? Ela só quis desmotivar. Mas ninguém falou para aquela menina que ela não precisava acreditar naquilo, que ela não precisava levar aquilo a sério, que ela devia continuar postando os desenhos dela. Eu falei, tu deveria ter continuado. Deixa isso daí, vai lá e diz, pode ser, mas eu lavo a louça depois. Podia escrever assim, a gente tem que ser irônico com quem coloca a gente para baixo. A gente tem que colocar a resposta na altura dessas pessoas. Para vencer no meu trabalho e para vencer os meus bloqueios, porque todo mundo tem seus próprios bloqueios, seus próprios medos, mas nós precisamos encontrar formas de vencê-los. E para eu vencer os meus bloqueios, eu desenvolvi sim uma autoconfiança e uma fé inquebráveis, porque se eu não desenvolvesse, quem é que ia desenvolver para mim? Eu precisava criar isso. Ir para a Amazônia, mas falar com crianças, mostrar para as secretárias de educação que elas têm a responsabilidade de gerir dinheiro público. Porque vão contratar o André, um desconhecido aí, falando sobre bullying. Porque a gente vai lá e apresenta e faz as crianças serem impactadas. Porque elas acreditam e elas ouvem as palavras e elas começam a desenvolver autoconfiança. Porque eu explico o que é autoconfiança. São palavras que os pais acabam não conseguindo explicar, porque às vezes não lembra. Mas a gente vai lá e fala sobre as coisas importantes. E é isso que a gente precisa ter. Em relação à rede social, cara, vai postar uma coisa, uma pessoa escreve uma coisa ruim, a escolha é tua, ler ou não. Pode, coisa ruim, não quero nem saber, deixa lá, fica sem resposta. Ou vai lá, leia e dê a resposta que tem que ser dada. Ou ignora, a escolha é tua, mas a tua obrigação é não deixar que os outros abalem quem você é. Isso é básico. Lá na aldeia, eu aprendi muito com o Tuã. O Tuã e com o Puyã. Mas essa história eu quero falar do Puyã. O Puyã, ele tem 15 anos. E eu publiquei um vídeo dele no meu Instagram, dele tocando djembe. Djembe é um tambor. É um tambor que os indígenas usam para cantar os seus rezos, as suas músicas, as suas cerimônias, os seus momentos de festa, de ritualísticas. E com 15 anos, o Puyã já tocava djembe há 6 anos. Eu estou começando agora a aprender a tocar djembe. Tu e tá eu tenho aprendendo? 37 anos. E ele com 15 anos manja muito, bate muito, muito legal no djembe. Toca muito bem. E eu perguntei, Puyã, tu tem celular? E na aldeia se chama de Chai. Chai é mais que irmão, é alguém que merece o meu respeito e a minha consideração. E ele me respondeu, Chai, eu tenho, mas eu não uso. Eu uso para responder as coisas que são importantes, porque a gente tem mais coisa para fazer. A gente tem coisa importante para fazer, não ficar olhando o celular. O celular é uma distração para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, para todo mundo. O celular, ele vicia. Todo mundo sabe que o celular vicia. Mas e onde é que está a disciplina de cada um? Onde é que está a minha disciplina em entender que, não, peraí, na hora que eu acordo, eu não preciso olhar o celular. Primeiro eu preciso me reidratar, depois eu preciso agradecer por estar respirando mais um dia, depois eu preciso espichar o meu corpo, porque eu preciso me movimentar para voltar à vida, né? Eu tô dormindo há 8 horas, 7 horas, 6 horas, para depois olhar o celular. Mas tem gente que nem levantou da cama e já tá grudado no Instagram para saber o que aconteceu. Então, são todas questões de escolhas. Eu olhar um comentário ruim, eu permitir que esse comentário ruim abale o meu emocional, eu pegar o celular e permitir com que ele domine a minha vida. E essa é uma questão que eu pergunto para as crianças e para os adolescentes nas palestras. Eu uso o celular ou o celular me usa? Fica essas duas questões. Outra pergunta, né? Então, agora já que se introduziu esse assunto da imersão na Amazônia, né? O André veio, inclusive, com o Cocar, né? Para mostrar esse momento da tua vida, né, André? Eu queria que tu contasse um pouquinho também como é que foi essa escolha desse lugar indeterminado, por que ir para um lugar de indígenas, né? Como é que tu definiu isso para depois eu poder te perguntar mais informações sobre essa experiência? Tem coisas que chamam a gente na nossa vida, Márcia. Existem missões na nossa vida, como falar sobre bullying, que são dadas por Deus. E a gente só tem que ter a humildade de entender. E eu não venho aqui trazer nenhuma palavra de que eu sou líder espiritual, não é essa a intenção. Usar o cocar não é para parecer alguma coisa. Essa joia,
ela é extremamente significativa e importante para mim. Ela tem uma relação com o meu coração, porque eu me desenvolvi dessa forma. Não vou falar sobre religião aqui, não é a intenção. Eu tenho a minha religião e está tudo bem, está tudo certo. Cada um tem a sua religião e está tudo certo. Mas ir para a Amazônia me trouxe uma conexão com os meus ancestrais. Quem não acredita, eu lamento que não acredite que isso exista, porque quando a gente não honra os nossos ancestrais, nosso avô, nossa avó, nossos bisavós, aquelas pessoas que vieram antes, que sentiram fome, que sentiram frio, que sentiram medo, que sentiram ansiedade, que tiveram medo do futuro, do mesmo jeito que a gente tem, mas que eles construíram do mesmo jeito, enfrentando tudo isso, um caminho para a gente estar vivendo o nosso sonho, que é viver essa vida agora. Eu lamento para essa pessoa. E quero dizer que isso, ir até a Amazônia, me fez entender a importância da gente valorizar aqueles que vieram antes da gente, de valorizar ainda mais e buscar cada vez mais o nosso caminho. Lá, ir para a Amazônia, Márcia, eu tinha vários objetivos. Era a realização de um sonho. Eu sempre quis ir lá. Fazem muitos anos que eu gostaria de ir lá para ver como é que é uma aldeia indígena, de verdade. Onde que ele conhecer a floresta e conhecer as árvores sagradas, a samaúma, o cumaru, que são árvores imensas. Por exemplo, vou contar aqui, para a gente poder abraçar o cumaru, precisam de 6 pessoas, de tão largo que é o caule dele, e tem 40 metros de altura. A samaúma precisa de pelo menos 8 pessoas para a gente abraçar a samaúma. E ela tem 50 metros de altura, e são árvores ancestrais, árvores muito antigas, e são árvores referências na floresta. A samaúma é conhecida como mãe da floresta, ela é a árvore dos espíritos, e nela há espíritos bons e há espíritos ruins. São as lendas, mas são lendas que são verdade também, porque para o povo indígena, tudo o que está relacionado a eles, a vida e a floresta é sagrado. Não é uma coisa, mas eles só têm aquela vidinha. Não, porque aquilo faz sentido para eles. Cuidar, preservar e amar a floresta, tirar da floresta apenas aquilo que é necessário. Esse é o sentido da vida deles. É assim que eles vivem, é assim que eles conduzem a vida deles. E é incrível, porque eles demonstram um amor incrível um pelo outro. Não há inveja dentro da aldeia. Não há picuinha, não há fofoquinha, não há conversinha. Diferente do que a gente encontra aqui nas nossas comunidades. Vizinho falando mal de vizinho, amigo que diz que é amigo falando mal de amigo. E falo, me desculpe se eu estou falando pesado, mas é isso que a gente vê e é isso que a gente... Eu andei mais de 10 mil quilômetros de a pé, de van e de avião e de carro, para chegar lá na aldeia do povo Xanenauá, o povo do Pássaro Azul, no interior do município de Feijó, que fica a 370 quilômetros de Rio Branco, a capital do Acre. Foi uma jornada incrível, e lá a gente conheceu muita coisa. A gente conheceu as medicinas deles, as plantas medicinais, o chá, a ayahuasca que eles tomam e que eles aprendem e evoluem espiritualmente, consagrando essas medicinas sagradas com respeito, com carinho, com amor e com entrega, porque eles se entregam a isso e eles fazem isso com devoção e eles são evoluídos. Um adolescente de 15 anos tinha muito mais conhecimento do que muito mais adulto que eu conheço por aqui, com 15 anos de idade, porque eles se entregam a estudar e sentir o que a floresta está ensinando para eles. Na floresta tudo acontece, e lá que vem os ensinamentos. E aproveitando a deixa, o que tu destacaria de ensinamentos? Eu sei que foram vários, e que esses ensinamentos vão se renovar também, mas o que tu destacaria hoje para quem está nos assistindo, nos acompanhando, que foi o principal legado que tu traz de lá? Márcia, acho que o principal ensinamento é sobre valorizar as pessoas. Principalmente isso. Aquela região, ela é muito precária. A capital Rio Branco, quem conhece Chapecó, dá para comparar com Chapecó, que e a capital do Acre e Rio Branco ainda. Para a gente se deslocar de Rio Branco até Feijó, que é o município onde tem a aldeia indígena, são 370 quilômetros de buracos, tá? Mas não é buraquinho, tá, pessoal? É buraco, aquelas crateras que pega a pista inteira. Para a gente ir para a aldeia, foram 11 horas de van para 370 quilômetros. Para voltar da aldeia, foram 13 horas. Então,
é muito precário. E às vezes a gente não valoriza as coisas que a gente tem aqui, que a gente tem tudo fácil, tem internet em qualquer canto, tem o sinal de telefone que funciona, Acessos, tem asfaltos. acessos fáceis. Para descer para a aldeia são 5, 6 quilômetros de estrada de lavoura. E eles são pessoas como a gente, eles têm sonhos, eles têm objetivos na vida também. Eles vivem de uma forma muito mais simples, muito mais tranquila. Eles vão para o roçado é o trabalho deles. Eles vão lá para o roçado às 4:30 da manhã. Pergunta aqui quem que acorda às 4:30 da manhã. Claro, tem, eu sei que tem funcionários que trabalham em frigoríficos, por exemplo, principalmente que começam às 4:30 da manhã em outros estabelecimentos. Mas eles começam lá às 4:30 da manhã no roçado. 8:30, 9 horas da manhã, acabou o serviço. E eles vão para a rede descansar, eles vão conversar, eles vão fazer outras coisas, mas eles vivem a vida sem estar correndo atrás de dinheiro. Eles não vivem a vida correndo atrás de, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que comprar, eu tenho que trocar meu carro, eu preciso comprar mais um terreno, eu preciso comprar mais uma casa, eu tenho que comprar mais um apartamento. Eles não pensam nisso, eles pensam em viver. Qual que é o sentido da vida? Vive para quê? Só para correr atrás do objetivo? 6, 5:30, 6 horas da tarde, eles têm o terreirão. O terreirão é um gramado grande que eles têm, plano, e lá no meio eles fazem uma fogueira. Todos eles tocam violão, todos eles tocam tambor. Eles pegam a cadeira, 6:30 da tarde, e começam a cantar. E ficam lá cantando. Esse é o jeito deles aproveitarem a noite e não na frente da televisão. Lá na aldeia não tem TV. Não precisam de televisão, eles podem olhar para a floresta, olhar para a lua, olhar para o fogo, cantar e aprender sobre isso e se divertir assim. Isso é mágico. A gente não vivencia isso no nosso dia a dia. A gente tem que estar conectado a uma tela, sempre algum eletrônico para estar passando o nosso tempo. Às vezes a gente não consegue nem parar para fazer uma leitura com um livro, porque as telas ficam atrapalhando a gente, E ficam várias ao incomodando. mesmo tempo, né? Enquanto tu tá com a TV Muitas. ligada, tu tá mexendo no celular, tá, né? Exatamente, não basta estar assistindo um filme ou uma série, não, tem que estar olhando o Instagram. Olha só, que legal. Onde é que vai nosso cérebro? O que acontece com a nossa mente? Acontece que não funciona, não se desenvolve. Lá eu senti muita falta das minhas crianças. Eu senti falta da minha esposa. E quando a gente está longe assim, esses sentimentos, eles, no meu entender, eles se intensificam. Porque é muita distância, é muito burocrático para voltar. Eu levei levei 3 dias, 2 dias e meio para chegar de volta aqui em Frederico. Então eu sabia que demoraria tempo para chegar e estar longe das minhas crianças, da minha família, foi o que mais apertou meu coração. Mas isso fez de tudo a gente tem que tentar tirar um aprendizado. De todos os problemas do nosso dia a dia, a gente tem que tentar tirar um aprendizado. E isso foi o ponto-chave. Lá, eles cuidam com carinho o tempo todo. As criancinhas podia pegar a bicicleta e bater com tudo na perna de um adulto, o adulto não vai xingar. O adulto vai pegar no colo, vai mudar a direção da bicicletinha para ele continuar brincando. Porque não precisa ficar estressado, não precisa ficar cobrando o tempo todo. As crianças precisam ser ensinadas. E isso foi um aprendizado que eu trouxe de lá ainda mais forte. Porque eu não preciso ficar o tempo todo direcionando. Às vezes eu posso deixar minhas crianças serem o que elas são, do jeitinho delas, com Mas que os elas errinhos saibam que delas. tu tá ali, né? Mas saibam que eu estou sempre ali com a atenção plena em relação a eles. E não estar conectado o tempo todo. Eu tento muito estar de pé, por exemplo, perto das minhas crianças, sem o celular na mão. Porque não preciso estar com o celular o tempo todo. E quem está assistindo esse podcast, será que dá para fazer isso? Será que dá para deixar o celular um pouquinho lá? Agora chega. Eu sei que muitos conseguem, mas outros muitos não conseguem também. Mas valorizar as pessoas foi um aprendizado mais lindo, porque eles se amam de uma forma diferente lá. Cada um tem a sua casinha, as casinhas deles são de madeira, tem muitas frestas no chão, frestas na parede, o telhado é de brasilite fino, com muitos furos por causa do granizo, que já deu granizo lá. E eles não têm dinheiro para ficar trocando e melhorando a casa. Eles têm aquilo lá. O jeito que eles ganham dinheiro é vendendo os artesanatos deles. Tipo essas pulseiras que eu trouxe de lá, que eu comprei. Tipo o cocar. O cocar eles vão para a mata, se eles encontram um pássaro arara,
ou tucano morto, eles pegam um animal, tiram as penas para fazer essas joias. São joias, esses artesanatos. Eles pegam banana, vão para a rodovia para vender banana, pega abacaxi, cacau, açaí, buriti. São os alimentos que eles têm lá. Eles se alimentam com o que eles encontram na floresta. É assim que eles vivem. E eles são felizes. Eles não esperam, amanhã será que consigo fazer um negócio novo? Não, eles não esperam isso. Não está errado quem pensa assim, está tudo certo. Mas eles pensam dessa forma diferente. E é incrível sentir isso. André, a gente teria muito mais assunto, né, para tratar nessa conversa, especialmente sobre essa tua viagem, mas eu sei também que a gente vai poder ter outras oportunidades. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos teus projetos que estão em andamento, ou se tu quiser destacar algum projeto novo, né, até para as pessoas já saberem, né, da nossa região, o que vem por aí. Então, Márcia, nós desenvolvemos e eu sigo trabalhando com palestras sobre bullying, sobre o uso de telas, para alunos de ensino fundamental de 1º a 9º ano, para ensino médio e também para pais e responsáveis, porque a gente fala sobre bullying, sobre uso de telas e sobre muitos outros assuntos para os pais e responsáveis também. Os pais precisam ir em palestra, gente, precisa participar, precisa aprender, precisa escutar gente que estuda muito, que vivencia coisas diferentes para ouvir novos pontos de vista, para construir coisas novas dentro da mente. É importante a gente aprender coisas novas. E o novo projeto que a gente está desenvolvendo, ele é baseado nessa minha imersão lá na aldeia Xanenauá, do povo do Pássaro Azul, no município de Feijó, no Acre. Como eu falei antes, foram 10.050 quilômetros, é muito chão e muito céu que a gente percorreu. Foi muito legal, a gente fez amizades incríveis, a gente conheceu pessoas maravilhosas, a gente fez parcerias muito legais, aprendi muito e tenho muito a ensinar sobre várias questões, sobre bullying, sobre valorização das pessoas, sobre questões espirituais, como os indígenas tratam a questão espiritual. Isso eu aprendi muito e estou ensinando para várias pessoas em grupos que a gente atua e convive. E o novo projeto que a gente vai desenvolver agora se chama Povos Originários Guardiões do Brasil. É um projeto de palestras também para alunos nas escolas, onde eu uso o cocar, falo sobre histórias da aldeia, sobre histórias da floresta, falo como eles utilizam as ervas medicinais, como eles veem a espiritualidade, como que são as coisas que acontecem dentro da aldeia, como é a alimentação deles, como é que eles vivem, como é que eles constroem as coisas deles. E a gente, nesse projeto, a gente vai colocar instrumentos musicais também, instrumentos que os indígenas usam, como maracás, como tambores, e a gente vai cantar rezos e músicas que eles ensinaram pra gente nessa imersão, a gente vai cantar nesse projeto. E no projeto Povos Originários Guardiões do Brasil, a gente vai fazer uma lembrança para as crianças que participarem do projeto nos municípios que fomos contratados, e a criança vai receber um certificado de Guardião do Brasil e também vai poder fazer uma foto usando um cocar. E aí a gente vai entregar de recordação para as escolas entregarem para as famílias essa fotinha também. Vai ficar registrado. É isso aí. André, qual é que é o teu contato para as pessoas que, enfim, diretores de escolas, pessoas que quiserem, então, né, contar com esses trabalhos que você realiza no seu município, na sua região, né, na sua escola, enfim? A gente tem o Instagram, André Piovesan. Lá eu coloco vídeos da imersão, falo sobre bullying, falo sobre inteligência emocional para adolescentes, falo sobre muitos assuntos lá no Instagram que a gente trabalha. E o contato é via Instagram, a pessoa chama, tem uma pessoa que trabalha comigo, essa pessoa responde, agenda horários e tudo é feito via Instagram. Fica mais fácil, mais prático e é bem amplo também. Perfeito. Antes de eu pedir a pergunta final minha, quero ver se tu quer então deixar a resposta daquela pergunta que tu tinha feito, né, durante a nossa conversa, para que os pais respondessem se sabiam qual que era aquela expressão. Só na capa, pais, só na capa, adultos, significa só tiro na cabeça. Se você não sabia, saiba a partir de agora que seu filho que tem 8 anos, que tem 9 anos, que tem 6 anos, que tem 5 anos e joga Free Fire, ele sabe que só na capa significa só tiro na cabeça.
é uma expressão triste. Eu ouvi, sei lá, eu tinha 17 anos quando vi um negócio desse, e hoje em dia crianças com 5 anos sabem que só na capa é tiro na cabeça. Essa é a expressão, essa é a resposta. Fica a reflexão, né, do cuidado que a gente Exato. precisa ter com os pequenos, Porque não é com os apenas jovens. uma expressão, o que carrega tudo essas contexto. palavras juntas, né? Só tiro na cabeça, mas como assim? Ah, mas é um joguinho. A escolha de entender que é só um joguinho é só tua, adulta. É só tua. Se você acha, não, peraí, minha criança é 14 anos, não, então chega de Free Fire. Meus filhos não jogam Free Fire. Não jogam, não permito. Eles brigam porque os colegas jogam, mas eu não me importo. Eles ficam bravos 4, 5 minutos, depois eles voltam ao normal. É assim que funciona. André, então, para encerrar, com base em tudo que a gente conversou, eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, para os pais, para as crianças, para os jovens, sobre esse momento, então, que foi de vários assuntos, mas que permitiram, com certeza, uma reflexão aí bem ampla sobre essa nossa vida, né, sobre ser mais do que ter. A escolha de como a gente tem que viver na nossa vida, ela é de cada um. Nós que decidimos como que a gente pode viver e o quanto de intensidade a gente pode colocar e deve colocar no nosso dia a dia. Se a gente vai passar o nosso dia, Márcia, olhando o celular, é uma escolha. Mas se eu decidir deixar o celular de lado e olhar nos olhos das pessoas e dizer que o quanto eu amo meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, os meus filhos, ou um amigo ou uma amiga querida que eu tenho por consideração, é isso que vai fazer com que a vida valha a pena. Talvez a falhazinha ou aquilo que eu deixei de fazer hoje, que eu acho que é pequenininha, talvez amanhã, ou daqui 2 semanas, ou talvez daqui 1 ano, essa falhazinha ou esse detalhezinho que eu achei que era hoje, amanhã, lá na frente, vai se tornar uma montanha que vai evitar que eu tenha construído um relacionamento melhor ou que eu tenha a oportunidade de aproveitar algo maior na minha vida. O jeito que a gente decide viver hoje é o que vai representar o amanhã. E eu tenho visto que muitos de nós temos deixado de lado esse tipo de oportunidade. Cada instante da nossa vida, nós temos que aproveitá-lo ao máximo, com vontade de viver. Porque se a gente ficar pensando em coisas ruins, em erros do passado, nas coisas ruins que outras pessoas tenham feito pra gente, é isso que a gente vai estar plantando para nossa vida. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. E aqui eu deixo a pergunta para cada um de nós. Nós temos pensado em coisas boas ou em coisas ruins? É esse pensamento de hoje que vai construir aquilo que nós queremos para o futuro. Se serão coisas magníficas de prosperidade e felicidade, ou serão coisas que pode ser isso daí. Então é uma reflexão que eu deixo sobre se a gente quer coisas boas ou a gente quer qualquer coisa. Perfeito. Então, né, nós conversamos com o André Piovesan, ele que é palestrante, né, tá atuando muito forte nessa área do bullying, prevenção, né, contra o bullying também. Esteve numa imersão na Amazônia que está trazendo aqui, então, para esse novo momento também projetos novos, né? E a gente te convida, então, se você não acompanhou hoje, que compartilhe, se essa mensagem chegou no teu coração, compartilhe com alguém, porque com certeza, para algumas pessoas, né, essa mensagem vai ser importante. E a gente fica muito feliz em te receber, né? E para frente a gente vai trazer novidades, né, André? É isso aí. E se fez sentido, por favor, leva para outras pessoas. Uma das responsabilidades que a gente tem, e um dos pecados que não é falado, é sobre a responsabilidade de saber das coisas, ter consciência das coisas e não levar para frente. Porque nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas quando a gente sabe das coisas. Se a gente não faz isso, a gente está pecando perante Deus também. É isso aí. E muito obrigada pela sua companhia em mais esse episódio do Conexão ao Entrevista, e eu te convido a acompanhar a cada 15 dias as nossas conversas com várias pessoas que estão fazendo a história aqui da nossa região. Até o próximo!